Qual que é o problema de uma parada cardiorrespiratória? Em 4 minutos, os órgãos nobres, coração, pulmão e cérebro, eles já começam a ter prejuízo. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a pessoa está sangrando, perde sangue, né? Vai perder o quê? Água, nutrientes, oxigênio. Então, se o coração está parando, também não está bombeando sangue. E esse coração parado precisa de retornar à circulação. O tempo ele é vida. Em 4 minutos, esses órgãos podem necrosar ali e ficar ali com sequelas para o resto da vida. Uma pessoa inconsciente, parada, a gente precisa agir imediatamente. A cada minuto que uma pessoa fica em parada cardiorrespiratória sem ninguém ajudar, ela perde 10% de sobrevida. Ou seja, em 10 minutos, se ela ter uma parada cardíaca e ninguém fizer nada, ela vai, infelizmente, a óbito. A chance dela ter uma sobrevida é quase zero. Então, por isso que a gente precisa descentralizar essas informações de suporte básico de vida, principalmente no adulto, porque a maioria das causas de parada cardiorrespiratória no adulto é relacionada a problemas cardíacos, é cardiogênica, tá? É uma etiologia cardiogênica. E a gente precisa fazer o quê? Compressões, ventilações e DEA, choque, tá? Assim que possível. Então essa é a nossa missão, multiplicar esses 4 passos que salvam a vida, porque qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser um profissional do SAMU, não precisa ser um enfermeiro, não precisa ser um médico. Se você tiver em casa, alguém parar, você vai saber reconhecer, iniciar a RCP, pedir ajuda, tá? Primeiro, antes de iniciar a RCP, porque se você iniciar e não pedir ajuda, infelizmente não vai resolver nada. Você precisa que o SAMU chegue para dar esse suporte. Os 4 passos que salvam a vida: reconhecer a PCR precocemente. Como que a gente reconhece uma parada cardiorrespiratória? A gente vai verificar se essa pessoa tem consciência e se ela respira. Se ela não te responde, se ela não está consciente, né? Se ela está inconsciente e ela não respira, é uma parada cardiorrespiratória. Como que eu vou identificar isso? Fazendo aqui minha avaliação inicial. Vou pedir ajuda adequadamente. Vou fazer a RCP de alta qualidade, vou mostrar para vocês. E fazer minhas ventilações. E o uso do DEA assim que disponível, tá? Já falei para vocês, vítima inconsciente, não responde, não respira, parada cardiorrespiratória. Nós temos 4 ritmos que o coração para. O coração pode parar em atividade elétrica sem pulso. Essa atividade elétrica sem pulso, o coração, ele está tentando fazer os movimentos, batimentos, mas não está tendo pulso suficiente para espalhar esse sangue, né, disseminar esse sangue pelo corpo. A sistolia, o coração está completamente parado. Nesses 2 ritmos, a gente não vai fazer choque, não vai ser administrado choque. Quando a gente colocar o DEA, não vai indicar o choque. Então, nesses casos aqui, a gente precisa fazer compressões o máximo possível até o socorro chegar. Geralmente isso acontece por condições clínicas, pode ser por uma insuficiência renal, que vai desenvolver aí uma hipercalemia e vai parar esse coração, se é uma pessoa que não faz diálise, ou uma situação, por exemplo, de hipóxia. Isso tudo vai causar uma parada cardíaca. Então, nesses casos, o que a gente precisa fazer? Reverter essa situação. Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, o coração está até batendo, mas está de forma desorganizada. Então, o que a gente precisa? Do choque. Aí sim são ritmos chocáveis. Os 2 de cima são ritmos não chocáveis. Geralmente, ritmos não chocáveis são crianças, tá? Porque às vezes é uma parada cardíaca por engasgo, por afogamento, então vai ser ritmos não chocáveis. A gente vai precisar comprimir e ventilar. Já na taquicardia ventricular, que geralmente acontece nos adultos, a gente vai precisar fazer o uso do DEA para fazer o choque. Qual que é a função do DEA? Parar o coração e nós, com as compressões torácicas, aqui, compressões cardíacas e ventilações, vamos fazer a função do coração. Ele relaxa, enche de sangue, contrai e expulsa o sangue das câmaras, né? Do átrio, do ventrículo, e assim vai favorecendo a circulação, correto? Qual que é a função do coração? A gente vai fazer isso artificialmente. Primeira questão, quando eu vejo uma pessoa caída no chão, eu tenho que verificar se é seguro eu encostar nessa pessoa. Se não tem ali um pitbull, se não tem um atirador, se não tem nada que vai me botar em risco. Está seguro no meu local. Eu vou me aproximar dessa vítima, ajoelho só com um joelho no chão e vou aqui, ó. Senhor, Senhor, o senhor me escuta? Opa, ele não me escutou, ele não me respondeu, na verdade. Se ele não me responde, ele está irresponsivo.
avaliar a respiração. Eu vou aproximar meu ouvido no nariz dessa pessoa. Quando a gente respira, a gente não fica tendo elevação torácica? Eu vou ver se tem elevação torácica. Ó, não escuto nada e não está tendo elevação torácica. Ele não me respondeu e não respira. Isso é só para profissionais de saúde, tá? Profissionais de saúde vai checar no adulto carotídeo. Pessoas da população em geral vai só verificar a respiração, não precisa checar o pulso, isso pode confundir. Então, até 10 segundos, não menos que 5 segundos, não mais que 10 segundos eu vou verificar esse pulso. Vou verificar essa respiração. Se ele não respira e já não me responde, o que eu vou fazer? E você, liga para o 92, para o SAMU, para a ambulância, para o corpo de bombeiro, peça para trazer um DEA. E aí vou iniciar minhas compressões. Como eu inicio minhas compressões? Tem uma técnica correta de aproximar e fazer essas compressões. Então eu vou me ajoelhar, uma base confortável para mim, porque é muito cansativo uma compressão cardíaca. E vou entrelaçar meus dedos, tá? Entrelaço meus dedos, venho aqui com a região hipoternar no centro do tórax. O que os protocolos falam? A gente tem que fazer as compressões na região inferior do externo. Então, achei aí para vocês verem a fúrcula external. Vocês conseguem aqui o finalzinho do externo. E aqui o apêndice tifoide. Encontrou? Apêndice tifoide? Perfeito. Fúrcula external, apêndice tifoide. Entre as duas, né, no meio, a gente vai fazer as compressões na parte de baixo. Então, vai dar entre a região do mamilo. Então, no meio do tórax, eu vou comprimir, entrelacei meus dedos, vou fazer aqui com a região hipoternar no meio do tórax, vou aproximar meu ombro sobre o nariz dessa vítima em 90 graus, os meus cotovelos esticados, vou começar as compressões, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Essas compressões no adulto precisa ser de 5 a 6 centímetros, né, de profundidade, em uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. Isso quer dizer que em 30 compressões, igual eu fiz aqui, tem que ser entre 15 a 18 segundos. Eu preciso permitir que esse tórax retorne. Por que eu tenho que permitir que esse tórax retorne? Se eu ficar só comprimindo aqui, lembra que o coração precisa fazer o quê? Relaxar para receber o sangue e aí vai comprimir de novo, né? Faz a compressão. É um aparelho muito importante, a gente precisa adquirir aí mais aparelho desse em vários locais da faculdade que deveria ter, não sei se tem, mas deveria ter. Estou colar na parte superior, na parte superior do tórax, e aqui também indica, na tela, então vem aqui, colo na parte superior, vem pego o outro, colo na parte inferior, está aqui desenhado. Coloquei. Colocar os eletrodos na vítima e inserir o conector firmemente. Ele está me orientando, é o que eu tenho que fazer. Eu nunca fiz isso, então estou fazendo. Ó, vou conectar e vou conectar. Colocar os analisando o ritmo cardíaco. Está analisando o ritmo, não vai tocar. Não toque no paciente. Se eu tocar, pode alterar o ritmo. Então por isso que eu não toco no paciente. Tratamento com choque indicado. Choque indicado. Então, eu posso voltar para as compressões. Lembra que 10 segundos? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Carregando. Está carregando. Então, eu posso fazer. Tá? 3, 5, 6. Afaste-se do paciente. Pediu para afastar. Então, não tem ninguém encostando. Realizar tratamento. Pressione o botão laranja agora. Aí eu observo que não tem ninguém encostando. E aí sim, vou administrar o choque. Tratamento com choque realizado. Nesses casos aqui, são aquelas duas situações do choque que eu falei para vocês. Realize a RCP. Os ritmos chocados, tá? Que são aí taquicardia ventricular e também fibrilação ventricular. Isso é uma forma desorganizada. Então, olha aqui, ele está pedindo para eu fazer a RCP e eu vou seguir. No mesmo barulho, ó. A mesma velocidade, ó. Ele já está me dando o ritmo. Abra as vias aéreas. Abra as vias aéreas. Faça 2 ventilações. Vou fazer as 2 ventilações. Então, tudo que eu falei para vocês antes, ele está me orientando agora. Faça 30 compressões. Fiz as 2, eu volto. As compressões. Então, orienta qualquer pessoa a fazer as compressões e as ventilações de uma parada cardiorrespiratória. Se ele indicasse para mim que era um ritmo não chocável, então eu não vou dar choque. Eu vou continuar as compressões, 30 para 2.